Começando pela diferenciação entre Estado e nação, o Estado é a entidade político-social juridicamente organizada para exercer os objetivos da soberania nacional. Cabe a ele promover a justiça, elaborar as leis e fornecer bens e serviços públicos, como saúde, educação e segurança pública. Já o conceito de nação envolve a existência de vínculos religiosos, geografia ou cultura, comuns entre os habitantes de determinado local. Bom, o Estado ele pode ser composto por 3 elementos básicos, que é o território, que é a base física do Estado sobre o qual se fixa o povo e se exerce o poder estatal. O povo, conjunto de pessoas dotadas ou capacidade jurídica para exercer os direitos políticos assegurados pela organização estatal, ou seja, trata-se da associação humana, que é diferente da população, que é um conceito que envolve aspectos meramente estatísticos do número total de indivíduos que se sujeitam ao poder do Estado, incluindo, por exemplo, os estrangeiros, apatriados e os visitantes temporários. E o governo, conjunto de funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública, representa comando por parte da autoridade soberana. Trazendo agora a diferença entre Estado, União e República Federativa, o Estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente, ocupando um território definido, dirigido por um governo que possui soberania, reconhecida tanto internamente quanto externamente, em que, por vezes, a lei máxima é a Constituição escrita. A União é uma pessoa jurídica do direito público interno, entidade federativa autônoma em relação aos Estados-membros, municípios e Distrito Federal. A União possui competências administrativas e legais, determinadas constitucionalmente, mas não podemos confundi-la com a República Federativa do Brasil, que é o Estado Federal, uma vez que a integra. A República Federativa, por sua vez, é o todo, ou seja, é o Estado Federal Brasileiro, pessoa jurídica de direito público internacional integrada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios. Bom, fazendo um breve resumo sobre os 3 poderes, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Poder Executivo tem a função de executar as leis já existentes e de implantar novas legislações, conforme a necessidade do Estado e do povo. Ele é organizado em 3 esferas. O Poder Executivo abrange os governos federais, que é representado pelo Presidente da República, estadual, representado pelos governadores, e municipal, exercido pelos prefeitos. Já o Poder Legislativo é aquele que tem como função elaborar normas de direito e legislar a respeito das mais variadas esferas políticas e constitucionais do país, aprovando, rejeitando e fiscalizando as propostas feitas pelo Poder Executivo. Geralmente é constituído por parlamentos, congresso, câmaras e assembleias legislativas. No Brasil, o Poder Legislativo é representado pelas câmaras de deputados e pelo Senado Federal, e nos níveis municipais e estaduais, pela Câmara de Vereadores e Câmara de Deputados Estaduais. O Poder Judiciário, por sua vez, é aquele que tem a capacidade de exercer julgamentos. É a obrigação do Poder Judiciário julgar de maneira imparcial qualquer conflito que surja no país. No Brasil, seus órgãos de funcionamento são o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais do Trabalho, os Tribunais Eleitorais, os Tribunais Militares e os Tribunais de Justiça do Estado. Apresentando um pouco o conceito sobre administração pública, ela é um conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura e segurança. Há 2 tipos, a direta e a indireta. A direta é aquela exercida pelo conjunto dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. A indireta ela é composta pelas autarquias, fundações, sociedades econômicas mistas, empresas públicas e outras entidades do direito privado. Bom, todo Estado precisa de uma organização para que sejam cumpridos os objetivos dentro da administração pública. A divisão política administrativa foi uma das formas encontradas para facilitar a organização do Estado brasileiro. O Brasil é formado por 26 estados, um Distrito Federal, a União e os municípios. Essa composição forma os entes da federação. Cada ente federativo possui sua autonomia financeira, política e administrativa. Ao Poder Executivo, foram outorgados pela Constituição as atribuições mais diretas das políticas públicas. Podemos dizer que a função executiva é subdividida em subfunções de chefe de Estado e chefe de governo. Bom, o chefe de Estado ele é representado pelo Poder Executivo, no âmbito internacional, sendo o líder perante o povo.
E o chefe de governo é responsável pela direção das políticas públicas e da administração em âmbito interno. Bom, no Brasil, o Poder Executivo tem como chefe de Estado o Presidente da República, que exerce também a função de chefe de governo e chefe de administração pública, com auxílio de seus ministros do Estado.